Alunos do 8º ano, aqui é o professor Igor de História. Estamos aqui para mais uma aula e vamos continuar o nosso tema sobre escravidão, resistência e abolição, ok? Formas de resistência à escravidão. Então, você tem a resistência passiva, em que os escravos resistiam a esse trabalho através do suicídio, da fuga, matar o trabalho, ou seja, simplesmente não trabalhar, resistir ao trabalho, né? Eles simplesmente não saíam da senzala e não iam trabalhar, até apanharem bastante e, através da dor, terem que voltar ao trabalho. Formação de quilombo, fugiam da fazenda, fugiam do seu local de trabalho para poder viver em liberdade. Não era uma coisa fácil, tinha que ser bem dentro da mata para não ser rastreado. E ali eles formavam comunidades, uma rede de solidariedade para conseguir sobreviver longe dos seus senhores. A capoeira é uma expressão artística também, mas também foi uma forma de resistência, sim, porque a capoeira é mais do que uma dança, é uma luta que foi empregada, que foi utilizada para se revoltar contra os senhores de escravos. Agora vamos à forma de resistência ativa. Revoltas. Inclusive a capoeira ela é tanto passiva quanto ativa, porque ela é passiva na sua forma artística e ativa quando o escravo usa a capoeira como luta para se revoltar. Então, violência contra terceiros, violência contra os senhores e feitores. Isso é uma forma de resistência ativa. Vamos falar agora do suicídio. Uma das reações extremas de protesto dos escravos era a autodestruição da vida. E aí eu quero que você pense uma coisa. Imagine o sujeito que tinha sua vida normal na África, lá na sua aldeia, com a sua tribo, com os seus amigos e a sua vida. Até que um dia a região dele foi invadida por uma tribo inimiga e ele foi feito escravo. E em pouco tempo depois ele é vendido para ser escravo no Brasil e viaja por semanas no porão de um navio, quase morre e ao chegar aqui, desnutrido, doente, esquálido, ele precisa recobrar a sua saúde para trabalhar a vida inteira 16 horas por dia. Parece então que aquela lembrança de liberdade ficou bem distante, porque ele era livre, tinha sua vida, o seu dia a dia, seus amigos, sua família, seu trabalho e agora é considerado um bicho, um objeto. Diante dessa realidade, muitos não suportavam esse destino tão terrível e cometiam suicídio. Eles eram insatisfeitos com a situação de sujeição em que se achavam, com trabalho excessivo, maus tratos, humilhações. Muito difícil, muito difícil. Mas também nas religiões africanas, eles acreditavam que o suicídio era uma forma de facilitar o encontro dos espíritos deles com os seus ancestrais. Tá? Mas a forma mais comum de suicídio era o autoenvenenamento, mesmo sendo proibido de portar veneno, o afogamento e o enforcamento. Fuga, outra resistência passiva. Os escravos fugiam por vários motivos e para muitos destinos. Ao fugir, causavam prejuízos econômicos, além de danos à autoridade do senhor. Tá? Como eu disse, fugiam muitas vezes para viver nos quilombos, em redutos, esconderijos, longe da vista dos senhores de escravos. Olha que interessante aqui. Essa aqui é uma reprodução de um jornal do século XIX. Quando um escravo fugia, era comum o seu senhor publicar no jornal uma notícia para que, se alguém achasse, encontrasse, ajudasse a ele retomar a posse sobre o seu escravo. Os jornais da época, então, publicavam muitos anúncios de fuga, colocavam até a fotografia do escravo que fugiu. Igual você, né? Igual as pessoas hoje perdem um cachorrinho, mas com muito amor querem um cachorrinho de volta para cobrir ele de beijos. Quando o escravo fugia não era assim não.
Muitas pessoas amam muito os seus cães, mas naquele tempo era difícil encontrar pessoas que amassem seus escravos. Eles olhavam para o escravo e viam um animal de carga, viam uma ferramenta de trabalho, viam uma posse, uma propriedade. Tipo alguém que olha para um carro, fala assim, pô, eu tenho um carro, né? Aí, roubaram meu carro, vamos lá, vou botar a placa do meu carro nos grupos do WhatsApp para ver se alguém encontra o meu carro. O carro é um objeto. E o escravo é um ser humano que era tratado como um objeto. Costumava-se dizer que o escravo cativo, né, lembrando sempre que cativo é sinônimo de escravo, era ladino. Sabe o que é ladino? Preguiçoso. Agora temos outro anúncio. Agora são escravos no plural que fugiram. Ó, as escravas são reclamadas pelo proprietário de uma só vez. Maria tinha uma espécie de tatuagem, costumava beber, apesar de a bebida ser proibida para escravos. Fugia constantemente e era conhecida no Recife. Felipe era idosa, mas isso não a impediu de fugir, sendo levada pelo filho. Então o dono dessas duas escravas, publicou, Maria, cabra, moça, bem parecida, ladina, tá vendo? Lembrando que eu falei aqui uma coisa, do ladino. O ladino, embora fizesse referência ao escravo doméstico, também era, muitas vezes, em outros contextos, um sinônimo para preguiça, sim. Deixa eu ver aqui, me organizar. Que é matar o trabalho, né? Não tem um aluno quando quer matar a aula? Horrível, né? Pois é. Eles matavam o trabalho, era forma de resistência. Demorava na execução das tarefas, faziam o trabalho devagar. Formação de quilombo era quando eles fugiam para buscar na floresta um lugar para se esconder e viver, como já disse. Capoeira, já dissemos também, uma forma de arte, uma dança, mas também uma luta. Nós temos aqui a atuação dos capoeiristas como uma preocupação das elites que ficavam cada vez mais preocupadas com a prática da capoeira entre os escravos. As revoltas. Temos revoltas organizadas, como o Malês, que já falamos no período regencial. Temos rebeliões e insurreições que pipocaram em várias regiões do Brasil. Não dá para generalizar. Cada uma tem a sua peculiaridade. Temos aqui também a violência contra terceiros, que acontecia quando um escravo matava o filho do seu senhor, ou matava a esposa do seu senhor, ou o próprio senhor de escravos, quando eles não obedeciam e se revoltavam fisicamente, ferindo e matando os seus dominadores. Tá? Eu vou ter que pular porque senão nossa aula não acaba. Vamos falar do movimento abolicionista. O abolicionismo foi um movimento que se destacou a partir da década de 1880, que desejava a abolição total e imediata da escravidão. Agora, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Está vendo essa data aqui, 1850? Pois é. Foi a partir desse ano aqui que o tráfico negreiro foi proibido, que o Segundo Reinado, que o Império Brasileiro proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. Foi nesse ano aqui que começou a reduzir o número de escravos no Brasil, porque havia uma pressão da Inglaterra que era contra o trabalho escravo. E os ingleses não eram contra porque eram bons, ou por ter um bom coração, mas porque o trabalho escravo era um obstáculo para o seu processo industrial. A Inglaterra se industrializou, ela precisava vender, escoar os produtos. E não dá para um escravo comprar um produto porque o escravo não recebe salário. É melhor a pessoa ter um empregado que ganhe salário e compre coisas no mercado para os ingleses venderem muito do que um escravo que nunca vai comprar nada. Então, devido às pressões inglesas, a partir de 1850, na Lei Eusébio de Queiroz, não tem mais tráfico de escravos. E aí vai vir uma série de leis, através dessa pressão, que vai diminuir cada vez mais a ênfase no trabalho escravo
e assim vai motivar também o movimento abolicionista para acabar com a escravidão, porque o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Um dos últimos do mundo, a escravidão colonial como nós conhecemos. O movimento abolicionista era composto por integrantes de várias classes sociais, inclusive das elites políticas, por intelectuais brancos, segmentos do exército, pelas classes médias urbanas, que começavam a ter significado na sociedade brasileira e por estudantes universitários. Foram criados vários clubes de emancipação. A emancipação é lutar pela liberdade. Vamos lá. Temos aqui alguns deles: Arthur de Azevedo, André Rebouças, Castro Alves, José do Patrocínio, o jornalista negro Luiz Gama são um dos expoentes dessa luta contra a escravidão. Conclusão: os escravos participaram como protagonistas potencialmente ativos nas relações típicas das sociedades escravistas ou escravagistas, extrapolando os limites da convivência com os senhores. Eles não são coadjuvantes da história. Os escravos são os próprios atores. Digo até que os escravos são os protagonistas na história do Brasil colonial. Não dá para estudar a história do Brasil sem estudar os escravos, sua cultura, os negros e as formas de resistência. Eles são o cerne, a base, o alicerce nesse estudo, ok? Eu agradeço aqui a todos pela atenção. Peço desculpas, eu pulei alguns slides. Foi importante porque senão a aula ia ficar muito longa. Agradeço então a todos, bons estudos e nos vemos na próxima. Muito obrigado.